Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, fim de semana chegando, ufa, né? Hoje é dia 13 de novembro, então a nossa tarefinha era aquela história em quadrinhos, né? Que vocês tinham que fazer, que a Pro explicou ontem, todo passo a passo. Então eu ainda estou esperando as fotos, ok? A maioria já mandou, mas tem muitos que ainda não mandaram, então mandem a foto da produção, tá bom? E aí a gente vai lá para a página 35 de matemática, tá? E nós vamos continuar medindo. A gente estava falando sobre as medidas de comprimento, né? Sobre milímetros, metros, quilômetros. E agora a gente vai aprender outras formas de medir, tá? Medir com o quê? Então, eu vou, né, dependendo do que for, não dá para eu medir através de metros e milímetros e quilômetros, né? Então eu vou medir através de, eu posso medir através de gramas, quilo, várias formas, temperatura. Então, ó, vamos lá. Observe lá na página 35, tá? Observe quantos objetos diferentes usamos para medir diversas coisas. Então, ali eu tenho, ó, uma fita métrica. Eu tenho também uma jarra para medir em litros, né, em ml. Eu tenho uma balança, aquelas balanças de cozinha. Eu tenho um relógio, eu tenho aquelas balanças, sabe, de açougue, que é uma balança bem antiga, assim, usada antigamente. Eu tenho xícara Pro para medir, sim. Eu tenho colher, eu tenho termômetro, eu tenho aqueles termômetros, né, que ficam... A gente tem um aqui lá na avenida para medir a temperatura do ambiente, né? E aí, lá na página 36, eu tenho aqui na lateral, ó, da minha página, eu tenho lá várias formas de medida. E aí, vamos lá. Você conhece todos os objetos nas imagens da página anterior? Vocês conhecem todos? Ou tem algum objeto aqui que vocês não conhecem? Eu acho que o mais complicado assim pode ser aquela balança mais antiga, né? Que vocês provavelmente não tenham visto. Essa balança, essa placa aqui de rua, né? Com um termômetro, acho que vocês já viram, sim. Tá bem frio ali naquela placa, hein, gente? Menos 6 graus. Meu Deus do céu. Da onde será que é? Vocês sabem para que ele serve? Então, vocês sabem para que serve cada instrumento desse que tá aqui? Ó, você reparou que na imagem 7 há 2 tamanhos de xícaras e na imagem 8, 2 tamanhos de colheres? Então, na imagem 7 eu tenho uma xícara maior, mais gordinha, e eu tenho uma xícara mais fininha, menorzinha. Eu também tenho uma colher maior e eu tenho uma colher e uma colherinha, né? Em receitas culinárias a gente usa xícara e colher, né? Então, em receitas culinárias, a xícara maior é chamada de xícara de chá e a xícara menor é chamada de xícara de café, de cafezinho, ok? A colher maior é chamada de colher de sopa e a colher menor é chamada de colher de chá. Então, quando a gente está lendo uma receita que fala assim, 2 colheres de sopa, a gente já sabe que é essa colher maior, tá? Que é essa colher mais comum que a gente tem em casa. Quando fala 2 colheres de chá, a gente sabe que essa menorzinha. Não é aquela tão pequenininha não, que é aquela pequenininha de café. É aquela média, tá? E a xícara é a mesma coisa. Então, quando a gente vai medir farinha de 2 xícaras de chá de farinha de trigo, a gente já sabe que é essa mais gordinha. 2 xícaras de café, a gente já sabe que é a pequenininha, tá? Então, na culinária, aqui a gente usa as medidas de xícara e colher, tá bom? Lápis na mão. Observe os objetos nas imagens da página anterior. Recorte da aba as informações que descrevem a utilidade, para que serve, de cada um desses objetos e colhe-as no número das imagens. Então, lá nas imagens, cada imagem dessa tem um número. E agora vocês vão dar um pause no vídeo para vocês fazerem sozinhos essa atividade. Então, vocês vão lá. De acordo com o número, vocês... a fita métrica, para que ela serve? Vocês vão lá na aba, ver qual que é a função, para que a fita métrica serve, o que ela mede. E aí vocês vão colar lá no número 1 e assim por diante, tá? Então, pause e bora fazer. E agora a gente vai corrigir então, tá bom?
Então lá, o objeto 1, que é uma fita métrica, é para medir o quê? Medir a altura de uma pessoa, né? Ela pode medir também se a gente vai fazer uma roupa, ela vai medir a cintura, ela vai medir a largura do quadril, tá? 2, qual que é o objeto 2? É aquela jarra, né? Pra gente medir o quê? Medir a quantidade de leite em mililitros. A gente pode medir a quantidade de água, a quantidade de suco, do que for, tá? Em mililitros, em ml. Qual que é o objeto 3? É uma balança. É para medir o peso de um alimento. Essa balança pequenininha geralmente fica nas cozinhas para medir o alimento, tá? Para pesar o alimento. Então, uma pessoa que está numa dieta restrita e tal, ela só pode comer 100 gramas de carne. Então, vai lá, pesa lá. Tantas gramas de arroz, vai lá e pesa para ela poder comer. 4. É aquela balança antiga que a Pro falou, né? Ó, comparar o peso de 2 objetos ao mesmo tempo. Então, eu coloco um objeto desse lado e do outro para ver qual que é mais pesado, qual que tá mais leve, se tem o mesmo peso. Se eu coloco um pezinho de 1 kg desse lado, eu coloco um alimento aqui e deu o mesmo peso, quer dizer que aquele alimento pesa 1 kg, tá? Onde paramos? Na 5. 5 é para medir a temperatura do ambiente, né, da rua, que nem a gente tem um aqui na avenida, tá? 6 é para medir o tempo. Vocês sabiam que o relógio é também uma unidade de medida, de medir o tempo, né? Através do relógio que a gente sabe quanto tempo se passou, ok? 7, para medir uma porção de farinha de trigo, para medir açúcar, para medir achocolatado, né? Óleo, leite de uma receita, ok? 8 agora, vamos ver o que é 8 colheres, para medir uma pequena porção de mel, uma pequena porção de óleo, de sal, ok? 9, que é o último, para medir a temperatura de uma pessoa, do corpo, né? Que é o termômetro que a gente usa para saber se a gente tá com febre ou não. Acertaram todos? Eu espero que sim. Então, vamos lá, página 37. Leia a receita a seguir. Bolo de chocolate. Ai, quem aí gosta de bolo de chocolate? Eu amo bolo de chocolate. Então, aqui a gente tem uma receita, tá? Se vocês quiserem fazer na casa de vocês, pede pra mamãe ajudar, a vovó, alguém ajudar e bora fazer uma receita, ó. Então, nessa receita de bolo vai 4 gemas, 2 colheres de sopa de manteiga. Então, eu já sei quando fala 2 colheres de sopa, é aquela maiorzinha, tá? De manteiga, 300 gramas de açúcar, 200 ml de leite, eu vou medir o ml de leite lá naquela jarra lá, tá? 3 xícaras de chá de farinha de trigo, aquela xícara lá que a Pro mostrou. 24 gramas de chocolate em pó, 2 colheres de chá de fermento, já é a colherinha menor. 4 claras em neve, tem que bater a clara, tá? Misture os ingredientes na ordem que tá aqui, a gente tem que ir colocando na ordem que tá aqui. Coloque em uma forma untada e leve ao forno pré-aquecido. Asse por mais ou menos 35 minutos em fogo médio. Gente, nós aprendemos a fazer no bolo. Quais instrumentos de medida temos que usar para fazer esse bolo? Então, desses instrumentos que estão aqui, qual que eu posso usar para fazer esse bolo? Eu uso a fita métrica para fazer esse bolo aqui? Não, né? Vou medir o quê? A altura do que aqui nesse bolo? Então, eu não uso. Eu uso a colher de chá para fazer esse bolo? Eu uso, sim, pode pôr um X. Lá quando ele fala 2 colheres de chá de fermento, então eu uso. Eu uso aquela jarrinha para medir o ml? Uso para medir, ó, lá ele fala 200 ml de leite, então a jarrinha eu uso. Eu uso o termômetro que mede a temperatura do corpo? Não, esse instrumento eu não uso para fazer meu bolo. E a colher de sopa? Sim, eu uso porque eu coloco lá 2 colheres de sopa de manteiga, ok? E a xícara de chá? Uso lá para pôr a farinha de trigo, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, então eu uso. Eu uso o relógio, gente? Não. Eu uso? Uso. Por que eu uso o relógio? Porque lá embaixo tá escrito assim, ó, asse por mais ou menos 35 minutos. Se eu não tiver relógio, como é que eu vou saber o tempo do bolo? Então, usamos o relógio, sim. Usa xícara de café? Não. Nessa receita, nós não usamos nenhuma xícara de café para nem
Pra nada, tá? E aquela balança para pesar os alimentos? A gente usa? Usa, ó. 300 gramas de açúcar, 24 gramas de chocolate em pó, então nós usamos sim. Você já estudou algumas unidades de medida, não é? Sim, então vamos relembrá-las, a gente já estudou lá no comecinho do ano, ó. Para medir o comprimento, usamos quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Então, para a gente medir a nossa altura, a altura da porta, a altura da parede, a largura da sala, a distância de uma cidade a outra, a gente utiliza o quê? Milímetro, metro, centímetro e quilômetro. Então, essas medidas de quilômetro, metro, centímetro e milímetro, para a gente saber o comprimento, a altura, a largura, a distância, ok? Para descobrir quanto algo pesa, usamos quilograma, grama e o miligrama. Então, para eu saber o peso de alguma coisa, o meu peso, o peso de vocês, o peso dos alimentos, né, o peso de um remédio, eu uso o quê? Quilograma, grama e a miligrama, ok? Para marcar o tempo, usamos as horas, os minutos e os segundos. Então, quando eu falo em medida de tempo, nós estamos falando de horas, minutos e segundos. E quando eu quero medir a capacidade, o tanto que cabe ali, né, a capacidade daquela jarra, daquela garrafa, eu vou usar litro e o mililitro. E o litro e o mililitro são só para líquidos, ok? Então, quantos litros eu tenho de leite, quantos mililitros de água, de suco, ok? Ok. Então, vamos fazer a atividade 3, tá? Complete as frases com a unidade de medida correta a cada situação. Ali na frente, ó, de cada alternativa, eu tenho as siglas de cada ali, ó, quilômetro. Eu não preciso escrever quilômetro, eu escrevo o quê? KM. Para eu colocar metro, M, centímetro, SM e milímetro, MM. Então, cada medida de comprimento, de peso, de tempo, tem uma sigla, tem uma abreviação. Para toda vez que a gente for escrever, a gente não precisa escrever aquela palavra inteira, então a gente tem uma abreviação, tá? A Lana andou tantos 5 de bicicleta de sua casa até o trabalho. Ela andou o quê? Metro, centímetro, ela andou o quê? 5 quilômetros de bicicleta de sua casa até o trabalho, ok? B. Camila comprou 2 o que de banana? Ela comprou 2 metros de banana, ela comprou 2 horas de banana, ela comprou o quê? 2 quilos de banana, KG. C. Raquel tem uma régua que mede 30, a régua de vocês, gente, mede 30 quilômetros? Não. Mede 30 milímetros? Não, mede 30 centímetros, cm. D. Laura tem que tomar 5 o que de remédio? 5 litros ou 5 ml? Gente, 5 ml de remédio, né? Que é um tantinho assim, 5 litros de remédio, misericórdia, que remédio é esse? Maria viajou durante 2 da cidade de Cuiabá até São Paulo. Vocês acham que dura 2 horas, 2 minutos ou 2 segundos? 2 horas, então H, tá? F. Renata encheu o tanque de seu carro com 40 o quê? 40 ml? 40 ml não vai dar nem para chegar na esquina, né? Então é 40 litros de gasolina, 40 L. De olho nas informações, ó. Lúcia estuda no 3º ano de manhã e tem várias atividades à tarde durante a semana. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse conteúdo vocês vão fazer de tarefa, ok? E é um conteúdo que a gente vai trabalhar o tempo, medida de tempo. E quando eu falo em medida de tempo, né, eu calculo nas horas, né, que nem hora, minuto, segundos. E quando a gente também fala em tempo, né, quanto tempo falta para chegar o Natal? Aí a gente não fala mais horas, a gente fala dias, né? Quanto tempo falta para eu fazer 15 anos? Ah, então eu não tô falando de dias mais, né? Para ficar mais fácil para eu calcular, eu já tô falando de anos, né? Então, a gente pode falar
de horas, dos dias, dos meses. Ah, quanto tempo falta para eu me formar, para eu chegar no quarto ano? Falta quantos meses para começar o quarto ano? Ai, falta tantos meses. Então eu posso falar de dias, de meses, de anos. E quando a gente fala dessa medida de dias, meses e anos, eu uso o relógio, né? Quando a gente está lá na sala de aula, que a pro quer, a gente faz o quê? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando chega na sala de aula? O calendário, né? Então, pra gente se situar, pra gente saber que dia que é hoje, se é segunda, se é terça, quarta, quinta, que dia é do mês, se é dia 8, se é dia 9, né? Que nem hoje é dia 13, de qual mês? Do mês 11, que é novembro. E qual é o dia da semana? Sexta-feira. Então, todo dia, mesmo na videoaula, a Pro vem aqui e a gente trabalha com essa medida de tempo, né? Eu sempre falo, hoje é sexta-feira, dia 13 de novembro. Então, aí eu já falei o dia da semana, o dia do mês e o mês, ok? Então, a gente convive com essa medida de tempo o tempo todo, diariamente. É muito difícil uma pessoa que não sabe que dia é hoje, por exemplo, não sei, a não ser um bebezinho, né? A gente sempre sabe que dia é, hoje é segunda-feira, hoje é dia tal de agosto, hoje é dia tal de outubro, o ano, a gente sempre sabe o ano, né? Se perguntar pra vocês, hoje todo mundo sabe qual é o ano, que ano nós estamos? 2020. Então a gente tem tudo isso pra gente se localizar, se situar no tempo. Então, através das horas, dos minutos, dos segundos, dos dias da semana, dos meses, dos anos, ok? Ok, então a Pro vai começar a ler aqui pra vocês e depois vocês vão fazer de tarefa, ok? Então vamos lá. Lúcia estuda no terceiro ano de manhã e tem várias atividades à tarde durante a semana. Então, a Lúcia, além do colégio de manhã, um dia da tarde, ela tem várias atividades lá que ela faz, né? Na pandemia, nós não estamos fazendo nada, mas fora da pandemia, eu acredito que vocês também têm algumas atividades, né? Futebol, judô, o inglês, o balé, muitas atividades, né? Todas as segundas-feiras, ela tem aula de violão. Nas quartas e sextas-feiras, à tarde, ela vai para a escolinha de futebol. Nas terças e quintas-feiras, Lúcia faz aula de teatro. É bem organizadinho o dia dela, tá? Para organizar a rotina de Lúcia no próximo mês, preencha o calendário com o nome do mês, o ano e os números dos dias. Então, o que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa, vocês vão pedir para a mãe, para a avó, para o pai, para o responsável de vocês, que vocês precisam de um calendário. E a gente vai combinar que o mês escolhido para a gente fazer essa atividade vai ser o mês de novembro do ano de 2020, tá? Então, vocês vão ter que pegar o calendário, eu vou pôr até a foto aqui, ó, do calendário do mês de novembro, que quem não conseguir achar já tem a fotinha aqui, dá um pause, tá? E usa o calendário que a Pro tá deixando aqui. E vocês vão copiar. O mês de novembro começa em que dia? Olha aqui no calendário. Começa tal dia, então você vai lá, se é segunda, se é dia 1º de novembro, caiu em que dia? Quem sabe me dizer? Caiu num domingo, dia 1º de novembro. Então, vocês vão ter que começar lá, colocar o número 1 lá no domingo. E aí, dia 2 foi segunda, tarará, 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 até terminar o mês de novembro inteiro, pra gente organizar as atividades da Lúcia. E aí, com as atividades, vocês vão responder as questões, tá? Então, tem as questões ali da página 39... E aí a gente vai lá para a página 40 e aí eu vou ajudar vocês aqui, tá? Ó, a tabela mostra as notas dos alunos do terceiro ano de uma escola em língua portuguesa e em matemática, para analisar o rendimento deles nessas disciplinas. Então eu tenho aqui os alunos do terceiro ano, aí eu tenho lá notas, língua portuguesa e matemática, ok? Vocês vão olhar a nota que eles tiveram lá no bimestre. Aí vocês vão responder as questões de acordo com as notas que vocês observarem naquela tabela, tá? Quais alunos obtiveram nota máxima em língua portuguesa? Maior nota, tá? E vocês vão lá. Qual aluno que teve maior nota em língua portuguesa? Vão escrever o nome do aluno aqui. Depois a nota máxima em matemática. Quantos alunos tiveram nota maior em língua portuguesa do que matemática? Quantos alunos a mais tiveram? Ok? Vocês vão colocando aqui. Vão respondendo, tá?
Depois eu tenho um gráfico aqui para vocês observarem. Observem o gráfico e respondam as questões a seguir. Então, eu tenho um gráfico ali com o número de alunos, frequência de notas em língua portuguesa. Notas de língua portuguesa. Então, eu tenho ali quantos tiraram 100, quantos tiraram 90, 80, 70 e 60, tá? E aí vocês vão responder de acordo com o gráfico. Depois, F, represente no gráfico a frequência de nota de matemática. Não se esqueça de escrever o título. Então, o título pode ser frequência de nota de matemática. A gente não tinha ali, ó, frequência das notas em língua portuguesa. Aqui vocês podem colocar frequência das notas em matemática, tá? É um título que vocês podem escolher. Preencham aqui, respondam lá. E depois vocês vão responder a página 42, 43 e 44. Lembrando que hoje, na nossa videoaula de 1h30, eu vou ajudar vocês com esse conteúdo aqui, tá bom? Então, ai, tô apavorada, eu não entendi. A prova vai ajudar, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. E dito isso, nós vamos lá para a língua portuguesa, que a gente vai ter uma pequena tarefinha também de língua portuguesa para vocês fazerem, tá? E vocês vão lá na página 31, na língua de sinais. E antes de começar o conteúdo da língua de sinais, vocês já vão lá no material de apoio de vocês e já tirem essa página aqui, tá? Tiramos essa página. E aí, a gente já falou, né, em língua portuguesa, que a gente tem, além da nossa língua escrita, né, a língua portuguesa escrita, a gente tem também a língua dos sinais, tá? E para que serve a língua dos sinais, gente? Quem sabe me dizer? Para as pessoas que são surdas, né, que não conseguem escutar as nossas palavras. Além da gente ter a língua oral, né, a língua portuguesa oral, a gente tem também a língua dos sinais, tá? Que é, como que é o nome da língua brasileira dos sinais? Libras, tá? Observe as imagens ao lado. Então, a gente tem duas imagens aqui e a gente percebe que essas pessoas estão se comunicando através da língua dos sinais. Como as pessoas das fotos estão se comunicando? Como que elas estão se comunicando? Terceiro ano? Escrevam lá, elas estão falando, estão conversando, como que é? Elas estão usando linguagem verbal, falando, ou não verbal, quando não tem fala. A gente até falou sobre isso ontem, né? A linguagem corporal. Lembra quando a gente falou que existe a linguagem não verbal? Que a gente consegue expressar o nosso sentimento sem utilizar as palavras, tá? Que é a não verbal. Você conhece o alfabeto manual, o alfabeto que a gente faz com as mãos? Vocês conhecem? Então, apresento para vocês o nosso alfabeto manual. Cada letra, ó, cada letra é uma posição que você vai utilizar com a mão e os dedos, ok? É o nosso alfabeto manual. E aí, de acordo com o nosso alfabeto manual, do nosso material de apoio, vocês vão responder a questão 2, vocês vão tentar adivinhar qual é a palavra que está sendo representada aqui através desse alfabeto manual, dessa língua dos sinais. E a Pro vai mandar um vídeo para vocês sobre a língua dos sinais, para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona, como ela é feita, tá bom? E é isso, então a gente tem um encontro daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, a gente fala mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, beijo!